vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Quantas novidades para vocês. Vocês viram que eu fui pro Rio, aniversário da minha tia Marina. Catarina, quem é a tia Marina? Tia Marina é a mãe da Adri, uma pessoa muito mega especial na minha vida. Se você não viu o vídeo anterior a esse, vai lá ver que você vai conhecer a tia Marina. Não esquece de deixar lá os parabéns para ela, porque ela merece muito. Eu fui na sexta-feira de ônibus, fui de 1001. Só que assim, filmei para vocês um pedacinho dentro do ônibus, só que no vídeo anterior eu só coloquei as fotos. E eu gosto de explicar para vocês, porque tem sempre gente chegando nova aqui no canal. Catarina, você é gordinha assim, você viaja de ônibus, como é que você faz? Já falei sobre isso aqui no canal, pessoal, mas é sempre bom estar falando novamente. O que acontece? Viajo de ônibus, viajo bem, só que eu compro 2 poltronas. Por que, Catarina, você ocupa 2 poltronas? Não, pessoal, eu não ocupo 2 poltronas, mas uma parte da minha busanfa fica ali um pouquinho na outra poltrona que é do lado. Então, assim, logo eu acredito que isso possa incomodar a pessoa. E tá tudo bem, porque incomoda, porque a poltrona é da pessoa. Não tem que ficar um pouquinho da minha busanfa lá na poltrona da pessoa. Se eu fosse viajar com a minha mãe, com meu irmão, com a Adriana, aí não teria necessidade. Com uma pessoa conhecida, porque aí não tem problema a minha busanfa ir um pouquinho na cadeira de alguém conhecido. O problema é quando é alguém desconhecido e que não é agradável, né, pessoal? O que a gente não gosta pra gente, a gente também não gosta pros outros. E então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem problema nenhum você ser obeso, você tem que ser respeitada, as pessoas têm que te respeitar. Isso não é um favor, isso é um dever. Mas você também não pode tirar o conforto de outra pessoa, porque ninguém tem nada a ver que você é obeso, correto? A gente tem que ter esse discernimento. Então eu compro 2 poltronas e às vezes, pessoal, o ônibus vem até vazio. Eu poderia sentar em outros lugares, mas na incerteza, né, eu sempre compro 2 poltronas, porque aí eu vou à vontade. Se eu quiser esticar a perna, eu estico. Se eu quiser colocar minha bolsa do lado, eu coloco. Porque aí eu fico tranquila, que eu sei que eu não vou incomodar ninguém. Agora vocês vão rir, porque eu vou contar pra vocês. Antigamente eu não fazia isso. Não sei se é porque não era nem por dinheiro, não. Se eu não tinha essa ideia e tal, eu sempre comprava uma poltrona e ficava torcendo. Isso muito, muito, muito antigamente. Eu ficava torcendo pra que ninguém sentasse do meu lado, porque eu não queria incomodar ninguém. E sempre tinha alguém, né? As pessoas às vezes ficavam fazendo muxoxo. Porque é chato, pessoal, é chato você tá sentado do lado de uma pessoa que ocupa um pouco da tua cadeira. Não vamos vir com essa de que não é chato, porque é chato, né? Então, aí um dia abençoado, eu tive um start. Poxa, por que eu não compro 2 cadeiras, né? Mesmo que eu gaste um valor a mais, isso não vai pagar minha paz, porque eu venho tranquila. E, pessoal, dessa vez não aconteceu não, mas já aconteceu diversas vezes. Olha como a vida de eu estar no ônibus, ter comprado 2 passagens, ou seja, 2 cadeiras me pertencem, e eu gosto de comprar logo ali na frente, para mim não ter que andar até o final do ônibus, ó. Isso aí é dica pra você que é gordinho, pra gente não encostar a pança ou a busanfa na cara de ninguém. Eu gosto de pegar sempre as poltronas da frente, que você já entra, já senta. E, pessoal, desde que eu comecei a comprar 2 poltronas, sempre senta alguém do meu lado. E aí eu ficava sem graça de falar com a pessoa, né? Aí um dia eu disse assim, olha, eu compro essas 2 poltronas porque eu sou grande e pra não incomodar a pessoa, eu também eu não ficar apertada. Aí a pessoa pra mim, não, mas eu não me incomodo, não. E a pessoa ia a viagem toda do meu lado, pessoal, olha. Aí eu pensava assim, se eu tivesse comprado só uma e essa pessoa tivesse aqui, ela ia reclamar que eu tava ocupando a poltrona dela. Mas aí depois eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso.
Porque aí eu comprava 2 passagens, eu ia encolhida, porque a pessoa cismava de sentar do meu lado e eu não queria incomodar a pessoa. Eu falei, não, aí também já é demais. Aí agora eu não deixo não, sabe, pessoal? Não deixo, porque eu sempre levo uma bolsa pra botar, ou eu digo que eu tô com problema na perna, e tô mesmo, que a minha perna anda travando pra caramba. Mas assim, porque aí não tem necessidade de eu ficar preocupada de não encostar o braço, de não encostar a perna na pessoa, se eu tô pagando as 2 poltronas, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então eu vou deixar um takezinho aqui de como eu faço. Como é que funciona aqui? O ônibus 1001 aqui, como eu moro na principal, ele passa por aqui. E o ônibus ele vai pegando pessoas até um determinado caminho. Então, se eu não tiver com muita bagagem, eu posso pegar o ônibus aqui praticamente na porta da minha casa. Mas se eu tiver com bagagem, muita coisa para botar no bagageiro do ônibus, aí eu preciso ir até a rodoviária, porque quando o motorista para na rua para pegar a gente, ele não tem como sair do ônibus, pelo menos aqui eu nunca vi, para abrir a mala do ônibus para botar coisa. Então lá na rodoviária que é feito isso. Agora quando você tá com uma mochila, você tá com uma bolsa de mão, que nem eu fui, aí é beleza, você entra, o que que eu faço? O degrau é alto, mas tem um lugar pra gente se apoiar. Eu pego a minha bolsa, boto lá em cima, né? Tem as escadinhas pra você subir, eu boto lá em cima. E eu queria muito filmar essa parte pra vocês verem, pessoal. Só que não dá, porque com bolsa, tendo que mostrar o celular, porque a gente mostra o QR Code, fica enrolado. Eu queria mostrar como eu faço pra subir, pra você que é gordinha, que é gordinho que me assiste, que você pode pegar seu ônibus normalmente. Então, o que que eu faço? Eu coloco a minha bolsa primeiro, me seguro, subo no ônibus, aí subo ali naquelas escadinhas, mostro a minha passagem no celular para o motorista e aí vou até a minha cadeira e sento com a minha bolsinha. Se você tiver muita dificuldade para subir no degrau do ônibus porque é alto, eu aconselho a você a sempre pegar na rodoviária, porque o ônibus vai estar parado. Você vai fazer com calma, você vai fazer com tranquilidade. E aí você sobe, alguém vai te ajudar, entendeu? Graças a Deus eu ainda tô conseguindo subir bem. Então, e outra coisa, o motorista fechou a porta, você subiu, aí ele dá partida. Então, assim, às vezes pode ser difícil para você, mesmo que a sua poltrona seja logo na frente, você ir caminhando com o ônibus andando até a sua poltrona. Então, o que eu super indico para pessoas que têm problema de mobilidade como eu, no meu caso, eu ainda tô conseguindo subir bem e andar com o ônibus em movimento. Mas, quando eu tava mais gordinha do que eu tô hoje, eu já tinha mais dificuldade. Então, eu aconselho a pegar na rodoviária, que o ônibus tá parado, você vai entrar com calma, você vai poder andar com o ônibus paradinho, então não tem problema nenhum. É gordinho, compra suas 2 passagens. Pessoal, não tem essa de vergonha, não. Ah, mas eu vou comprar 2 pessoas. E o que que tem? Graças a Deus, né? O importante é você ir calma, você ir tranquila, ou tranquilo, ou calmo. E, sabe, você não vai estar incomodando ninguém, você tá ali no teu espaço. E pronto, PT saudações. É uma viagem relativamente rápida de Saquarema para o Rio. São 2h30. Não, são 2 horas, mas aí se você pega engarrafamento, se você for de carro, são 2 horas. Mas de ônibus dá mais um pouquinho. Quando eu tava casada com meu ex, a família dele era lá de Itaocara, e a gente ia do Rio para Itaocara, acho que são 5 horas de viagem, sabe? E eu muito mais gorda do que ele, mas ele também era meio gordinho, então a gente ia assim, ó. Mas aí não tinha problema. Quando chegava lá em Petrópolis... Era Petrópolis ou era Friburgo? Ai, agora eu não sei. Quando chegava numa dessas cidades serranas, saía um monte de gente. Aí a gente ficava cada um com 2 poltronas. Mas assim, eu acho que super vale você comprar 2 poltronas e não ter problema, porque nada compra sua paz. Mas enfim, então eu vou botar um takezinho aí de eu sentadinha no ônibus pra vocês verem. Pera lá.
Viram? Não tem problema nenhum, não tem nada demais e assim a gente vai. Quando chegou na rodoviária lá do Rio, o que eu faço? Já saindo da ponte, o pessoal já fica no desespero de sair do ônibus. Eu fico bem sentada lá. Eu tô na frente, eu espero todo mundo sair, ou então sair aquela leva, o pessoal já fica no cuscuz pra sair. Depois que sai todo mundo, eu levanto com calma, pego minha bolsinha, vou descendo, desço as escadinhas, que tem umas 2, 3 degraus na escadinha do ônibus, com a maior calma. E, pessoal, quando eu tô com mala no bagageiro, eu vou, o rapaz pega pra mim, tudo com calma, com tranquilidade, entendeu? E agora agora não, já há bastante tempo lá no Rio, na rodoviária Novo Rio, que é do Rio, você tem um lugar próprio para você pegar Uber, porque os táxis são caríssimos. Para vocês terem uma noção, um táxi da rodoviária para casa da Adriana, que é na Tijuca, eles cobram mais de 100, 150 reais, porque ali vai muita gente que não conhece, né? Então eles agora não, já tem um tempo, eles têm um lugar só para Uber. E aí você tem que andar um pouquinho, né, pessoal? Aí peguei minha bolsa, fui andando devagarzinho, fui parando, fui vendo as vitrines. Aí tem o elevador para você descer que fica no subsolo. Se você não souber, você pede indicação, que eles vão te indicar. Quando você chega no subsolo, é uma garagem, né? Tipo uma garagem, mas é só para Uber. E aí o que acontece? Tem um monte de gente ali pegando Uber, chamando Uber. Aí o Uber vem, aí tem assim, corredor P1, P2, P3. Quando você chama o Uber no aplicativo, ele mesmo vai dizer qual é o P, que o motorista vai parar, se é no P1, P2, é tudo muito sinalizado. Não filmei para vocês, mas de uma próxima vez eu prometo que eu vou filmar. E aí fiquei lá esperando, esperei tipo 5, 10 minutos no máximo. Chegou meu carro de Uber e eu paguei R$37, pessoal. Olha a diferença. Então super vale, né? Eu acho que esses táxis que ficam ali da rodoviária são para pessoas assim bem idosas ou pessoas que têm muito comprometimento de locomoção. Aí tem que ser. Mas para pessoas que ainda aguentam andar um pouquinho, tipo assim, eu sou uma gordinha que eu não ando muito, mas eu ando um pouquinho. Então dá super para você ir devagarzinho, você vai pegar o seu Uber, porque senão você vai pagar caro, porque ali na porta da rodoviária no desembarque são aqueles táxis que já são cadastrados na rodoviária e não pode parar outro táxi. Ou então, que você pode fazer é sair da rodoviária e pegar na rua. Não na frente da rodoviária, o que eu também não aconselho, porque você vai estar com bagagem, é uma área perigosa ali, como o Rio todo de Janeiro, pessoal. Então, assim, hoje em dia não tem mais lugar perigoso, qualquer lugar é perigoso. Principalmente se a pessoa não for aqui do Rio, não tiver os macetes. Então, eu super indico que você vá até o local apropriado para pegar o Uber, pegue seu Uber e desembarque no endereço que você quer. E foi assim que eu fiz. Então, aí na sexta-feira, quando eu cheguei lá na Adri, o que aconteceu? A gente tinha marcado da Carol, a menina que faz a unha da gente, fazer a unha. Aí foi lá fazer minha unha, da minha tia, da Adri, a gente ficou papeando. E aí acabou que a gente só ficou conversando, botando as conversas em dia. E aí fomos dormir. A Adriana, eu ia fazer o bolo da minha tia, mas a Adriana falou, amiga, eu vou comprar uma torta e aí pra você não ter que ficar na cozinha, tem pouco tempo, você vai ficar pouco tempo, senão você vai ficar. Eu queria muito ter feito o bolo, mas para levar o bolo no ônibus também fica ruim, pessoal. E outra coisa, realmente, acaba que você fica bastante tempo na cozinha, então eu tinha muita coisa que eu queria fazer, não ia dar tempo. Eu falei pra ela, tudo bem. Ela encomendou uma tortinha, mas quando eu for lá de uma próxima vez, com certeza eu vou fazer bolo. Eu queria ter gravado alguma coisa, porque nesse final de semana não teve nada no canal da Cozinha da Gorda, porque foi uma viagem que eu fiz assim, inesperada. Então, quer dizer, não deu tempo de deixar nada programado, mas tá tudo bem também. Aí ficamos por lá e tal.
No sábado de manhã, a gente acordou, foi tomar café, foi bater papo com minha tia, aquelas coisas todas. E a gente foi no shopping, porque a gente queria comprar. Eu queria comprar uma lembrancinha pro meu tio, que eu ia almoçar com ele no domingo, e queria comprar uma lembrancinha pra minha tia. E aí eu falei, vamos no shopping, a gente aproveita e almoça por lá. E a gente foi, que nem vocês viram no vídeo anterior, eu gravei uns takezinhos, pessoal. Por que que eu não gravei muito? Porque eu também tô aproveitando. E se a gente ficar preocupado em ficar o tempo todo gravando, a gente, tipo, não vive aquele momento, sabe? Então, o que eu procuro fazer? Como gravar é uma parte do meu trabalho e como eu sei que vocês gostam, são coisas diferentes, eu sempre vou gravar uns takezinhos pra vocês, mas se eu ficar ali gravando direto, eu não vou aproveitar. E eu quero muito aproveitar. Vocês sabem que eu quase não saio de casa, então quando tem essas oportunidades eu tenho que aproveitar. Então eu fui numa loja de... Eles chamam semi-joias, mas é uma bijuteria melhorada. Aí eu falei pra Adri, eu não sei, eu sei que a minha tia adora essas coisas de pulseirinha, de não sei o que, ela ama. Aí a Adriana até tinha dado a ideia de comprar talvez uma bermudinha que ela faz pilates, mas acabou que a gente entrou nessa lojinha e a Adriana achou lá umas coisas que ela tava querendo, o cordãozinho do jeito que ela tava querendo, aí a gente comprou. Aí depois a gente foi procurar uma lembrancinha pro meu tio. E aí eu fiquei pensando de dar uma camisa, e depois fiquei pensando de dar um pós-barba, ir no Boticário da vida, mas aí depois eu falei, gente, eu acho tão assim, tão mega pessoal, né? E a gente voltou agora, então assim, eu ainda não tô muito por dentro desses gostos. Aí eu falei, vou dar uma caneta, né? Uma caneta, porque ele trabalha ainda. Aí a gente foi lá na Calunga, que é uma papelaria que tem aqui no Rio, lá no shopping. Eu botei pra vocês, é o shopping da minha vida, que eu vou desde que eu sou jovem, que agora eu sou uma jovem senhora, mas só quando eu era jovem, eu adorava aquele shopping, eu adoro aquele shopping, o nome dele era Iguatemi, agora é Boulevard. Ele fica em Vila Isabel, que é pertinho da Tijuca, né? Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, é tudo ali naquela meiuca. E aí na meiuca da Tijuca que eu tô falando. E aí eu fui lá e escolhi uma caneta, essas canetas Crown pra ele. E a Adriana, a gente ficou em dúvida de duas. Aí eu acabei optando pelo que ela gostou mais, que eu achei assim mais clássica, sabe? Prateadinha, não deu tempo de mostrar pra vocês, vem na caixinha, vem toda cheia de gueri-gueri. Aí eu escrevi um cartãozinho pra ele, pronto. Aí a gente foi comer lá no McDonald's, né? Porque não pode ir no Rio, não ir no McDonald's é não ir no Rio, porque eu não tenho McDonald's aqui em Saquarema. Aí a gente foi, depois a gente voltou pra casa pra dar uma descansada, pra gente ir mais tarde pro restaurante que a gente ia comemorar com a minha tia. E aí eu mostrei pra vocês. Foi lá na Tijuca mesmo, a gente foi no Conde Gourmet, que é um restaurante estilo de... Você paga, acho que é R$90, se eu não me engano, R$90. O refil do refrigerante, acho que era 22. Mas você pode pedir o refrigerante em lata, você pode pedir água. E aí você pagando esses R$90, você participa do rodízio de massas que tem. E é maravilhoso, pessoal. E você pode também pegar o que você quiser no buffet. A Adriana foi filmar o buffet pra vocês no vídeo passado, mas a gente já tava indo embora. Porque aquele buffet fica abarrotado, tanto de doces quanto de salgados. Pra vocês terem uma ideia, as pizzas estavam tão gostosas. E eles servem salgadinhos. Nossa, vale muito a pena. Não sei se vale a pena pra quem come muito pouco, tipo a Adri. Porque a Adri, ela come muito pouco, então acho que aí não vale muito a pena. Mas pra quem come bem, que nem eu, nossa, eu nem fui no buffet pegar doce, eu nem fui no buffet pegar aquelas comidas, porque as pizzas estavam deliciosas. E eu fiquei só no pitisquete, só na batatinha frita, só na pizza, só no salgadinho, não quis negócio de comida, não. Mas maravilhoso, ambiente maravilhoso.
entendeu? Adoramos, a Adri levou a torta e a gente cantou parabéns. E eu gravei lá pra vocês, entendeu? A torta foi da Tati, e eu vou dizer pra vocês, a Tati é uma loja super conhecida lá na Tijuca, e eu vou dizer, nunca gostei da Tati, nunca gostei da Tati. Tô botando aqui um arquinho da minha mãe, porque os cabelos estão como? E eu não consigo, pessoal, usar, me incomoda. Mas eu tenho que aprender, porque o cabelo ficar no rosto, eu só vivo com esse cabelo preso. E aí, eu nunca gostei da Tati, porque eu acho as tortas da Tati extremamente doces. Né? Tem a Tati, tem o Lecador aqui, e os preços são praticamente iguais. E aí eu prefiro 1000 vezes a torta da Lecador do que a torta da Tati, mas não tem nem comparação. Que a torta do Lecador também já foi muito melhor, né? Vamos dizer o que é. Não é que é ruim, mas eu não gosto da Tati. Mas a minha tia gosta muito dessa torta que a Adriana comprou. E como era aniversário dela, mas assim, eu não gosto. Acho doce, acho seca. Não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Do Lecador eu gosto, né? E então... Mas foi tudo maravilhoso, aí viemos embora, chegamos em casa, ainda fomos bater papo, ainda fomos conversar, e aquela delícia, né? Sempre muito bom estar com a Adri. A Adri, ela é uma pessoa que me faz feliz pela companhia, pelo jeito como ela me trata, tanto ela quanto a tia Marina, o jeito que eu me sinto na casa dela, muito à vontade, como se eu estivesse realmente na minha casa. Então isso tudo faz com que eu ame estar lá. E aí no domingo a gente acordou um pouquinho mais tarde. E no domingo é que era oficialmente o aniversário da minha tia Marina. A gente comemorou no sábado, mas o aniversário dela era no domingo, dia 17. E eu tinha marcado de almoçar com meu tio. E a Adri sempre vai comigo. Até meu tio falou, poxa... Eu tava esperando a sua amiga, ela não veio. Eu falei, não, tio, mas tem um bom motivo. Hoje foi aniversário da mãezinha dela. Então ela foi com a minha tia pro shopping almoçar com a mãe e eu fui pra casa do meu tio almoçar com ele. Aí vi minha prima, vi meu primo emprestado, Fernando. Quero mandar um beijo pra Paty. Sempre muito querida, sempre muito, nossa, um amor. E conheci os filhos dela que eu não conhecia, já estão tudo um rapaz, uma moça, lindos demais. São a cara dela. Eu falei pro Fernando, que é o pai, você só deu uma pequena colaboração. Vi minha tia Fátima, vi meu tio Luiz. Foi um almoço maravilhoso em família, uma coisa assim. Ai, como eu gosto, pessoal, muito bom. Aí dei a canetinha pro meu tio, ele gostou, dei o cartãozinho. Ai, levei uns biscoitinhos que eu fiz também. Ai, foi delicioso, pessoal, delicioso. Ficamos lá papeando e é sempre muito bom. A gente, inclusive, ia fazer um passeio no domingo, mas como a previsão do tempo estava dando que ia chover, mas não choveu, a gente não fez esse passeio, ficou para uma próxima. E aí fiquei lá conversando, depois fui encontrar com a Adri, pra gente ir o quê? No cinema. Aí a minha tia ainda tava lá, a gente viu o primeiro filme. Agora para tudo que eu preciso falar do filme do Michael Jackson pra vocês. Se você não viu o filme, você precisa ver. Que filmaço, pessoal, muito bem feito. Eu sei que houve uma polêmica, que o filme teve que ser refeito, porque tinha umas coisas que não podiam aparecer no filme. O filme era para ter sido lançado no final do ano passado, só foi lançado agora porque ele teve que ser remontado. Enfim, pessoal, o rapaz que faz o Michael Jackson, que se eu não me engano é o sobrinho dele, cara, tá perfeito. Gente, para vocês terem noção, há muitos anos isso não acontece. Quando terminou o filme, todo mundo aplaudiu. E pelo que eu entendi, vai ter a parte 2. Porque no final diz assim, a história não acaba aqui, né? Então, assim, gente, maravilhoso. Eu quero muito levar minha mãe para ver, muito. Vamos ver se a minha mãe se anima, que a minha mãe não é muito chegada no negócio de cinema, mas assim, eu amei. Eu amei, gente, o Michael Jackson. Eu não sei enquanto ser humano,
tá? Enquanto ser humano eu não posso falar, mas, cara, o cara era um artista fora da curva. Gente, assim, eu sei que existem muitas polêmicas, né, com o nome Michael Jackson, e eu estou falando do artista Michael Jackson. Não estou falando da pessoa Michael Jackson. Cara, o cara, nossa, eu fiquei, várias partes do filme eu fiquei toda arrepiada, assim, maravilhoso. Vejam, vou botar uma fotinho pra vocês aqui, ó, de eu vendo o filme. Aí acabamos de ver o filme, era 7h pouco da noite. Aí a minha tia já tava cansadinha, né, que ela já tava lá no shopping desde cedo, ela tinha ido almoçar com a Adriana. A Adriana foi, botou ela no táxi, ela foi pra casa e a gente continuou no shopping, porque a gente queria ver o Diabo Veste Prada, que também foi muito legal, né? Aquele estilo do primeiro, muito legal. Meryl Streep, né? Eu acho o nome dela. Ela é fabulosa, gente. Eu sou apaixonada por ela. E assim, mas assim, um filme leve, gostosinho, pra passar o tempo à tarde. Mas o filme do Michael Jackson, eu amei. E eu super indico a vocês irem ver o filme do Michael Jackson. Aí ficamos lá, fomos lanchar, fizemos 1 hora, fomos bater um papinho e depois a gente foi ver o filme, a gente pegou a sessão de 8h40. Saímos de lá do cinema quase 11 horas da noite. E agora, eu não sei, né, pessoal, porque aqui em Saquarema não tem, mas agora lá no Rio tem pipoquinha doce também. Catarina, e a pipoca doce é gostosa? Não, a que eu comi não achei gostosa, não. É um bocadinho mais caro, mas eu não gostei, não. Provei, mas não gostei. E assim, valeu muito. Fiquei lá no cinema sentada na minha cadeira de gordinho. É uma cadeira que dá quase 2 de mim, mas é uma cadeira que me dá conforto, então não tem problema. Eu adoro ficar na cadeira de gordinho, não tenho vergonha de ficar na cadeira de gordinho. Ah, Catarina, você não cabe na outra cadeira? Eu caibo, pessoal, eu caibo. Mas eu fico bem apertadinha, assim, eu encaixo. Sabe quando você encaixa? Se eu estiver aqui no cinema e não tiver cadeira de gordinho, ok, dá pra eu sentar e ver o filme. Mas se eu tenho uma cadeira especialmente pra mim, pra que eu vou ficar apertada? Ah, mas o pessoal vai ficar olhando que você tá na cadeira de gordinho, mas que maravilha, é uma cadeira pensada pra mim, que todos os lugares, meu pai, nesse mundo tivessem uma cadeira pra gordinho, como a gente ia ficar feliz. Então, eu fico lá espalhadona na minha cadeirinha. Não tenho esses problemas, pessoal, não tenho vergonha, não tenho problema. E se você é gordinho também, não tenha. Não fique apertado, não fique incomodado pensando no que os outros vão pensar. Pense no seu conforto, no seu bem-estar. Ninguém paga as suas contas, ninguém está dentro de você, ninguém vive as suas dores. Então, para com essa bobeira. Você tá na cadeira de gordo que todo mundo vai ficar me olhando. Ainda digo mais. Quando eu cheguei na minha cadeira de gordinho, tinha uma magrinha sentada lá na minha cadeira de gordinho. Amor, eu tô com essa poltroninha aí. Ela na mesma hora levantou, sorriu pra mim. E eu fiquei sentada lá na minha poltroninha e pronto. Problema zero. Nós, os gordinhos, talvez porque nós tenhamos passado muito sufoco na vida, né? A gente fica com esse receio de vou chamar atenção, vou incomodar, o que as pessoas vão falar. Gente, se desliguem disso, tá? Eu penso muito no sentido assim, um exemplo. Eu queria ter ido lá filmar para vocês o restaurante da minha tia. Só que eu tava no início do restaurante, o buffet fica no final, mesa colada porque tava lotada. Aí eu pensei assim, poxa, se eu for passar aqui entre essas mesas, eu vou incomodar. Porque ou eu vou encostar a barriga ou eu vou encostar a busanfa em alguém. E também tá tudo bem. Se a Adri não estivesse lá, se a Adri não pudesse filmar, eu não ia deixar de filmar para vocês. Eu ia encostar minha busanfa e minha barriga. Porque eu sou gente e eu mereço também caminhar e andar. Mas se eu tenho uma pessoa que pôde fazer isso pra mim não incomodar outras pessoas, beleza. Mas se não tivesse, eu iria, pessoal. Cansei de chegar em lugares, de ver que tinham cadeiras melhores. Tipo assim, eu cheguei, a gente vai sentar numa mesa. Aí eu via que aquela cadeira
não era legal pra mim, mas eu ficava sentada, mal sentada, o tempo inteiro, segurando o peso na perninha, pra não pedir um garçom uma cadeira melhor, pra não pedir para as pessoas não verem. Hoje em dia, pessoal, não sei se é a idade, se eu chego num lugar e vejo que todas as cadeiras são iguais, beleza, mas se eu vejo que tem cadeiras diferentes e aonde eu estou sentada a cadeira me incomoda, eu na hora eu peço ao garçom. E pessoal, eles pegam na hora, eles trocam na hora, eles não perguntam. A gente é que fica com esse monte de, sabe, de tabu, e a gente não pode, a gente tem que lidar com isso com naturalidade, sabe? Então, eu falo, meu querido, você pode pegar aquela cadeirinha ali pra mim trocar comigo, porque eu sou gordinha, aquela cadeira vai ficar melhor? Claro! Eles vão ali porque você tá consumindo, você tá pagando, você tá ali. Então eles têm que tratar você muito bem. E se for diferente, você tem que botar pra frente. Então, assim, e eu falo isso pra vocês, pessoal, com o maior amor, com o maior carinho, porque eu já tive aí desse lado de ter muita vergonha também. E a gente não ganha nada com isso, pessoal. Muito pelo contrário, a gente só perde, sabe? Então foi um final de semana maravilhoso. Aí chegamos, mortas de cansada, fui tomar banho, fui arrumar minhas coisas. Trouxe aqui umas coisinhas que a Adriana comprou pra mim, os presentinhos da minha amiga, né? Claro que tinha que ter presentinho. Dessa vez eu levei presentinho também. Levei ovinho, que vocês viram eu fazendo aí ovinho de colher. Levei biscoitinho. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui os presentinhos que eu ganhei dela. E vou botar o link do que tem aqui na Shopee. Antes, deixa eu mostrar pra vocês que a Adriana tem impressora em casa, né? Eu não tenho. E aí eu compro, às vezes, na internet esses cursinhos, quando eu vejo 10, 15 reais de coisa de comida, que eu adoro. Aí ela... Olha como é que a Adriana é caprichosa. Eu falei, amiga, imprime pra mim. Ela, além de imprimir na impressora dela, ela ainda mandou encadernar. Então tem esse aqui que é de fatias gourmet, tá? Isso aqui é cursinho da internet, pessoal. Não vou fazer propaganda não, porque eu não li ainda, não sei se o conteúdo é bom, e também porque tem que ser patrocinado. Eu tenho que parar com esses negócios de ficar fazendo as propagandas aqui de graça. Ó, o segredo dos pudins sem fogo. São apostilas que a gente compra na internet de pessoas que fazem, apostilas baratinhas, só que tipo assim, eles te mandam um arquivo em PDF, só que tipo assim, é muito ruim você ver no PDF, sabe? É bom você, eu gosto assim, ó, de pegar, de ver a receita assim, ó, tá vendo? Aí ela imprimiu, esse aqui é receita de bolos sem glúten. Esse aqui é salada no pote. Cara, a Adriana, ela é demais, né? Muito organizada, gente. Eu falei pra ela, grampei, ela mandou encadernar. Não, ela falou assim, poxa, eu ia mandar encadernar. Eu falei, bom, se você quiser, né? Esse aqui é camadas de sabores, são segredos para bolo no pote. Então, assim, gente, tem muita coisa. Olha aqui, ó. E ainda ficou um lá. Depois eu vou ver um por um, com muita calma e muita paciência. Tá escuro, né, pessoal? Tá escurecendo. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui pra ficar melhor pra vocês. Ficou? Aí, o que acontece? Ganhei essa bobina aqui. Isso aqui pra mim vale ouro, pessoal. Vale ouro. Ganhei essa bobina. Ganhei, isso tudo eu ganhei da Adriana. Esse rolo de PVC que eu uso muito. São 100 metros de PVC. Maravilhoso. Cara, eu amo ganhar essas coisas, gente. Só a minha amiga mesmo. Ganhei. Eu tava querendo muito isso aqui, pessoal. Muito, muito essa espátula. Mas muito. Quando eu vi, eu falei, não acredito, amiga. Você adivinhou. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é sério. Eu tenho certeza que Papai do Céu inspira esses presentes que eu ganho, porque quando eu digo pra vocês que eu tava querendo muito, é porque eu tava querendo muito, mas aí você vai tendo outras prioridades. Quando eu vi, eu falei, não acredito!
Vou deixar o link aí pra vocês. Isso aqui é muito bom, pessoal. Aí ela me deu... O que mais que ela me deu? Ela me deu essa caneta, que ela disse que comprou uma pra ela também, mas ela disse que não vale nada. Então não vou nem deixar link aqui pra vocês. Vou experimentar. Ela disse que não é boa. Ela me deu mais papeizinhos celofanes pros meus biscoitos diversos. Esse aqui é do Mickey, é menorzinho. Aí tem esse aqui. Tem os transparentes. Tem esse aqui do Mickey, um monte, pessoal, pra eu botar minhas coisinhas. O que mais que ela me deu? Ela comprou um kit que veio com esse cortador aqui, que eu já tive um, que ele é maravilhoso, só que o meu arrebentou. Ela veio com essas espátulas aqui. Deixa eu abrir. E veio com uma bailarina de bolo, igual a que eu tenho, de plástico. Eu deixei até lá, porque tava muita... Ia ficar muito peso pra eu trazer, ó. Veio com essas espátulinhas aqui, ó. Que maravilha. Eu amo, gente, eu amo. Vocês querem me agradar, me deem coisas de cozinha, me deem coisas de papelaria. Isso aqui são biquinhos, tá? E eu tenho ainda muita coisa aqui, pessoal. Eu tenho muita coisa. Eu ganhei uma chaleira da Sul e eu vejo o pessoal usando chaleira e eu tava querendo muito, mas muito, uma chaleira. E eu falava que eu ia comprar chaleira, ela me deu a chaleira. E quem é que diz que eu consigo usar a chaleira que ela me deu? A chaleira que ela me deu parece um enfeite de vai botar na estante. A minha mãe fica assim, mas meu Deus, Catarina, você tem que usar. A Suzana te deu, ela quer ver você usar. Eu falo, eu vou usar, tá lá dentro do guarda-roupa da minha mãe, lá em cima. A minha mãe, não é possível, não é possível. Você fica esquentando água, você tem uma chaleira linda. Ela me deu um grill lindo que eu quero gravar pro canal, redondo, vermelho. Mas eu fico com pena. Ô, minha mãe, você não falou que ia botar tudo em uso, que ia parar com isso? Mas eu morro de pena, pessoal. Mas eu vou, prometo, eu vou. Aí ganhei mais... Ai, meu Deus. Como é que fala? O negócio do biscoito. Os cortadores de biscoito. Ganhei... Aqui também tem mais. Tirei da embalagem. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Vou botar no meu pote. Gente, tem um ursinho de cartinha. De coração, meu Deus, que coisa linda. Um monte. Eu já arrumei até um pote grande pra colocar. Aí eu ganhei sabonete Mamãe Bebê da Natura. E ganhei lenços umedecidos também da Mamãe Bebê. Só que eu já guardei ontem lá. E aí ganhei isso. Ganhei incensos, que ela sabe que eu amo e ela também ama. Incensos diversos. E... minha mãe ganhou um vestido. Vou mostrar pra vocês. Vestido que ela mandou pra minha mãe. Que lindo. Ó. Não sei se vai dar. Tem um bolsinho aqui, ó. Tá vendo? Talvez a minha mãe mande cortar um pouquinho, porque minha mãe não é chegada em vestido tão longo. Gente. E... não para por aí, não. Ganhei da minha tia esse devocional aqui que chama Bom Dia Amigo, devocional de 2026, Israel Belo de Azevedo. Tá vendo? É um devocional. A gente vai ler, eu já tenho um outro aqui, a gente vai ler assim que o A Forja terminar. E eu tenho que ler ou a Forja para vocês, mas eu não vou ler nesse vídeo, porque esse vídeo já deve estar enorme. Então, amores, eu acho que foi isso. Deixa eu ver. Aí na segunda-feira eu acordei, minha passagem estava para 9h20, a Adri foi trabalhar e eu vim para Saquarema. Eu estava tão cansada, pessoal, porque eu não tô acostumada nessa agitação, pessoal. Eu dormi o dia todo. Ela ficou braba comigo, que eu cheguei aqui, não avisei a ela. Tá de mumu pra mim. Ela até tem razão.
né? Mas não foi por mal. Dormi, acordei, pessoal. Dormi, cheguei, fui conversar um pouquinho com a minha mãe, almocei, troquei de roupa, deitei aqui para descansar um pouco, para ver televisão, corpo doído, moído. Dormi. Acordei, era quase 11 horas da noite. A minha mãe, nossa, você veio cansada lá do Rio, né? E depois para dormir de madrugada. Aí fiquei agitada, fui desarrumar minha mala, fui botar as coisas no lugar e depois dormi de novo. Mas foi um final de semana maravilhoso. Só gratidão ao Papai do Céu. Agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por ter me proporcionado esse final de semana maravilhoso. Agradecer minha amiga Adriana, que sempre me proporciona o melhor em tudo, pessoal, em tudo. Tem muita coisa aqui que eu nem falo pra vocês, porque ela não gosta que fale pra vocês, tá? Mas ela sabe. Então, fica aqui. Ah, esqueci de falar. Botei a caixinha de perguntas. Tem algumas perguntas para ela responder no direct do Zap. Tem alguns e-mails de perguntas para ela responder. Pessoal, não deu tempo. O que eu vou fazer? Eu vou salvar tudo e assim que ela vier para cá ou eu for para lá, a gente vai fazer um vídeo. Foi muito rápido, não deu tempo da gente fazer tudo que a gente queria. Mas eu quero agradecer a vocês e se vocês quiserem fazer perguntas para ela, pode ir mandando aqui no direct que eu vou salvar tudo para quando a gente estiver. Ela quer agradecer a vocês também pelo carinho que vocês tiveram no vídeo que eu fiz de homenagem ao aniversário dela. E é isso, amores. Esse vídeo tá enorme, mas não tem problema, porque eu gosto de contar tudo pra vocês. Eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Então, é isso. Fiquem com o Papai do Céu. Até sexta-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo. Amo vocês demais. Não esqueçam, pessoal, de curtir, comentar, compartilhar. Eu tava vendo aqui no YouTube, houve uma grande baixa para todos os criadores de conteúdo. Tem criadores de conteúdo, eu vou até citar o nome dela aqui, que é uma pessoa que eu já peguei receita dela, que eu gosto, que é a acho que é Marilene Paris. Ela é uma confeiteira e esses dias, e assim, ela tem milhões de inscritos, ela tem não sei quantas mil visualizações, ela já tá aqui no YouTube há muito tempo, ela é muito famosa aqui. E ela estava com vontade de parar o canal porque ela disse que as visualizações dela não tá acontecendo, né? Então, assim, aí eu também já vi uma outra pessoa falando sobre isso, agora eu não vou me lembrar o nome. Mas a verdade, pessoal, é que houve uma baixa muito grande das visualizações do YouTube. Eu não sei se é o YouTube, eu não sei se são conteúdos de shots, de vídeos rápidos que as pessoas estão dando preferência de ver. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, pessoal. As minhas visualizações, a cada dia que passam, elas estão mais baixas. E assim, eu continuo aqui, eu continuo mantendo com vocês os meus dias, os meus horários. Dificilmente falta vídeo aqui para vocês, a não ser que haja algum BO aqui comigo. Então, assim, eu não entendo, sabe? O meu conteúdo, ele é diversificado, eu não mostro sempre a mesma coisa. Eu mostro uma viagem, eu mostro na piscina, eu mostro, né, tenho canal de cozinha. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo, né? Não vou parar meu canal, não vou parar, mas, assim, a gente fica um pouco sem motivação, né? Então, mas eu acredito que isso possa ser uma fase que o YouTube deve estar vendo e revendo. Estão dizendo que tem muitos canais sendo desmonetizados. Sabe, pessoal? Então eu não sei. O que eu tenho visto aí é que tá todo mundo nessa das visualizações estarem despencando. E o que acontece? Quando as nossas visualizações despencam, a gente não recebe, né? Então, tipo assim, eu comecei aqui no YouTube, eu recebia todo mês do YouTube. Todo mês eu recebia lá, fazia os meus $100 e recebia. Agora, pessoal, fico 2, 3 meses para receber. E quando recebe? Então, assim, tá difícil, sabe? Mas a gente segue o barco,
porque marinheiro bom não se faz em mar calmo. Marinheiro bom se faz em mar revolto. Então vamos com tudo. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Mais uma vez, acabamos o nosso livro do Clube do Livro. Já estamos aí próximo a um outro. Mas isso é assunto, para um outro vídeo, tá bom? Quem quiser entrar para o Clube do Livro, já escolhemos o livro, já tem tema, mandem um e-mail para a Gordinha, quero participar do Clube do Livro. Tô ausente lá do e-mail, mas essa semana vou entrar lá, vou ver tudo direitinho. Vocês sabem que semana passada a Gordinha ficou meio dodóizinha, mas agora tô zero bala e a gente vai com tudo. Então quem quiser participar do nosso clubinho, ele vai ser aberto, já está aberta as inscrições pra gente começar, o livro já foi escolhido. E vamos com tudo, vem participar do clubinho com a gente, vocês vão amar, vocês vão amar. Cala a boca, Gordinha, beijo, tchau, amo vocês.